Agora, no caso da pesquisa eleitoral, quando você, por exemplo, o Instituto vai fazer uma pesquisa, vocês me fazem essa divisão como na parte de busca de informações. Vocês separam pesquisa presidenciável, por exemplo, presidencial. Vocês separam as regiões do Brasil, acredito, todos os estados, não fica um de fora. Além dessa divisão de buscar o eleitorado em todo o território nacional, quais os outros critérios que são usados para avalizar esse caso desse perfil do candidato? Posso voltar ao Rio? Pode. Digamos que se queira avaliar a poluição do Rio, de um determinado rio, que passa por 3 cidades. Sim. Aí você vai lá e vai coletar uma amostra do rio. Não precisa do rio inteiro para medir. Claro. Então, eu tenho uma amostra que vai representar o rio. Mas como é que eu vou representar esse rio se os pontos desse rio podem ter poluição diferente? Porque ele vai passando nas cidades. Uma pode poluir mais do que a outra. Tietê que sai lá limpinho, lá de cima, do lado de São José Rio Preto, vai parar aqui embaixo na marginal, aqui para esse lado de cá, que é horrível, né? Você vai fazer... Por esgoto. Você vai tirar uma amostra antes de Osasco, de Guarulhos, e outra depois de Osasco, vai ter uma diferença. Resultado diferente. Tá certo? Sim. Então, tem as 3 cidades. Qual é o ideal disso? Você pega uma amostra representativa antes da primeira. Uma amostra 300 ml, vai? É pouco? Não. Dá para medir. Vai ser a água do rio. Depois você pega, depois da segunda cidade, depois da terceira, e aí você vai ter ali um cálculo, uma metodologia para calcular isso pelo volume de cada cidade, a extensão do rio, etc. Você vai ter uma representação. Pesquisa a mesma coisa. Quer dizer, você vai entrevistar no Nordeste, no Sul, no Sudeste, as regiões do Brasil. Você vai entrevistar os tipos de cidade. Cidades de metrópole, capitais, cidades interioranas. Cidades com características urbanas e cidades com características rurais. Sim. Você vai ter a proporção disso, porque o IBGE, o censo está atrasado aí. Já era para estar na rua. 12 anos atrasado, né? É de 10 em 10 anos Sim. o Cada censo, 10 uma anos. contagem no meio. Essas informações do censo são fundamentais para a pesquisa. Você sabe, gente que mora em região rural, gente que mora na região mais urbana, nas metrópoles, se você tem o tamanho das coisas, representa essa cidade. Você representa gênero, homens, mulheres, faixa etária, renda familiar. Você tem domicílios com mais renda, menos renda. Você vai representando tudo isso na amostra, principalmente essas variáveis. Localidade, gênero, idade e renda. Então, com isso, você tem uma amostra representativa do Brasil. O que as pessoas mais estranham? Você estava observando ali que elas acreditam em pesquisa. Elas não acreditam na realização. Aqueles que divulgam. E aí tem essa distinção entre aquelas pesquisas de consumo interno. Por que os partidos contratam? Por que os empresários contratam? Porque eles já viram funcionar. E aquelas de divulgação. Porque você tem uma divulgação jornalística. E você tem divulgações para manipulação. E é verdade. Só que se você pegar os grandes institutos, as empresas mais sérias, que estão mais tempo de estrada, vamos dizer que 90% das suas pesquisas têm acerto. Só que os 10% que erra faz um barulho danado. Né? Então, causa esse efeito. Mas nas entrelinhas ali da fala das pessoas, você vê que elas acreditam num método de pesquisa. Sabendo como funciona ou não, elas acreditam. Elas têm fé no método, não têm fé em quem aplica. Eu acho que elas não conhecem muito o método também. Sim. Eu acho que é isso. Por exemplo, uma das entrevistadas, ela disse que a pesquisa é um reflexo de parte da sociedade. Né? Essa já entendeu bem. Essa parte que ela está falando é essa amostra. Então, acho que as pessoas que estão em casa assistindo, acompanhando, para elas entenderem melhor o que é essa amostra, como do Rio. Mas vamos fazer uma coisa assim, para dono de casa, por exemplo, entender. É como vamos pegar lá um bolo redondinho, é facinho de a gente pensar um bolo, e a gente pega lá e corta. Tira
um pedaço dele. Esse bolo está aqui do lado, vamos comer. Qual é a chance desse bolo, desse pequeno pedaço, representar o todo? Então, isso é uma amostra, né, que a gente vai saborear e a gente vai, talvez, até identificar quais ingredientes tinha ali, se tinha recheio, se era doce, se era chocolate, enfim. Então, essa amostra, pequena amostra, vai representar todo o bolo? Provavelmente sim, mas tem margem de erro? Que é aí que entra a questão. Então, acho que as pessoas elas acabam duvidando muito, justamente pelo erro, porque não vê o todo, que é 95% de acerto, enfim, e olha só para aquele pedacinho. Mas a amostra ela deve reproduzir na íntegra todos os ingredientes que tinham no bolo. Então, é essa parte que o professor estava explicando. Então, por exemplo, eu tenho lá, qual que é o parâmetro, né, para se fazer uma pesquisa? Então, ela vai colocar, ela vai ver quantos, no Brasil, vamos falar do Brasil, campanha para presidente. Então, nós temos lá 212 milhões de habitantes, a gente tem quase 150 milhões de eleitores. Então, a gente vai fazer um recorte lá. Quanto desses 150 milhões de eleitores representam mulheres? A gente já sabe que são 52%. Os outros 48% são homens. Então, eu tenho que buscar exatamente essa proporção no pequeno pedaço, para que represente o todo. Porque, se eu desrespeitar essa proporção, isso vai dar margem de erro na pesquisa. Mas a gente sabe também que, por exemplo, tem municípios que são municípios pequenos. De repente, lá tem 50% de homem e 50% de mulher. Já teve uma margem aí diferente do que é a amostragem inteira. Então, isso representa a amostra, uma pequena parte do todo, e a margem de erro é essa pequena discrepância que pode ocorrer de um lugar para o outro. Então, acho que, quando a pessoa começa a entender esse começo da pesquisa, ela vai entendendo mais. Então, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. A gente sabe que o Brasil é gigante, já falamos em população, a gente fala em 5.570 municípios. A gente sabe que a pesquisa tem que representar, de uma certa forma, a todos. Como é feita, então, a pesquisa, a escolha dessas cidades? Eu simplesmente pego São Paulo, que é grande, pego o Rio. Como é feita essa escolha para que ela represente o mais próximo possível do que é a realidade? Pois é, o IBGE tem uma distribuição muito interessante. O trabalho do IBGE é excepcional. Muitos técnicos assim, preparadíssimos para estudar o Brasil. Né? Não só para subsidiar informação para pesquisa, mas para a parte da economia. Eles dividem o Brasil a começar por por setor censitário. Nós estamos aqui num setor censitário do IBGE. E cada setor censitário tem no máximo 1.000 habitantes. Você imagina quantos setores tem a cidade de São Paulo, quantos setores tem esse bairro aqui. Né? Então, aí a partir daí você tem, em alguns municípios, regiões dentro do município que ele separa, mas basicamente separa em distritos. Aí você vai para o município, aí você vai para a junção de municípios, que são micro-regiões. Depois você vai para mesorregiões, que agrupam micro-regiões. Aí você chega nas regiões do Brasil. Olha quanta coisa você tem para segmentar o Brasil. Então, essas escolhas, elas podem ser por sorteio ou representando mesorregiões e micro-regiões por um critério. O critério ou sorteio. Tem processos de pesquisa sofisticados. As eleições não usam muito isso, não. Até porque depende muito do tipo de estudo. Que sorteia até a casa. É mesmo. E aí, chegando na casa, sorteia a pessoa. As pesquisas sociais, muito criteriosas, para trabalho acadêmico, elas chegam nesse nível de sorteio. E ocorre o sorteio para que não seja, inclusive, manipulada. Sim. Né? Porque se eu encomendo uma pesquisa, né? E eu quero um resultado dela, e eu sei que exatamente numa cidade eu tenho esse resultado positivo, então eu poderia escolher. Só que a metodologia da pesquisa não me permite que seja feito assim. Vai ser feito um sorteio. Então, aí, a chance de representar a totalidade é muito maior do que se eu, que estou encomendando a pesquisa, eu manipularia, então, escolhendo a cidade onde eu quero o melhor resultado. Isso poderia acontecer, mas, no caso, porque existe um estudo, uma regulamentação da pesquisa, então isso não acontece.
Mas imagina, para quem quer manipular, as possibilidades são imensas. São imensas. Sim. Então, por exemplo, você tem uma cidade, e a cidade tem 2 grandes regiões. Imagina aí uma eleição para prefeito. E aí você sabe que a cidade tem 2 regiões e as 2 têm o mesmo peso eleitoral. 50% dos eleitores em cada lado. Isso é muito comum em cidades em que a linha do trem corta a cidade, divide, faz uma cisão na cidade. E o contratante da pesquisa é forte numa das áreas. Lá tem 50% dos eleitores, a outra área 50%. Só que ele pede para fazer a pesquisa 80% das entrevistas lá na área dele. Aí você vê o relatório, está tudo lindo, os cruzamentos, mas está manipulado. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.